Abram suas Bíblias em 1 João. 1 João, capítulo 2. A carta que nós estamos analisando e nós estamos quase terminando o segundo capítulo. Olharemos para os versículos 24 até o versículo 27 do segundo capítulo. Você já teve aquela impressão que você estava ouvindo uma bronca alheia? Sabe o que é uma bronca alheia? Não sei se já teve essa impressão de ouvir alguma coisa desse tipo. Bronca alheia é quando, por exemplo, o professor vai lá na aula e aí começa a descascar a lenha sobre aqueles que estão faltando muito. Mas você está lá presente. Assim, ele está falando que está faltando, mas você está lá presente. Ou, por exemplo, eu lembro quando na igreja que eu ia lá, em Piracicaba, a gente chegava na reunião de quarta-feira, que era um grupo de oração que tinha, que assim, desde que o mundo é mundo, parece que quarta-feira é o dia que tem sempre pouquinha gente, né? Você começa com todo quanto é igreja aí, é sempre a mesma coisa, né? Quarta-feira, pouca gente para orar. E aí eu lembro que eu tinha um irmão que ficava muito incomodado com isso, que na própria quarta ele levantava e começava a descer a lei, já dá um sermão mesmo, onde as Bíblias, pessoal que não vem e tudo mais. Eu olhava e falei assim, gente, mas pra gente que está aqui, assim, será que sim, né? Você que imagina assim, né? Pô, a gente está aqui, está ouvindo o sermão, é um sermão alheio, né? Assim, você sabe que, pô, não era para ser para mim isso daí, né? Se tivesse transmissão, pelo menos, né? Se tivesse transmitindo, aí você poderia dar uma bronca, né? E já ficava assim, né? Subentendido, né? Você não faltar na outra quarta. Na outra quarta está lá presente, né? Exatamente. Esse é um sermão alheio, né? Aquela bronca que, assim, você sente que não deveria ter tomado. João parece que ele tem um receio de fazer isso aqui. Porque, veja bem, João está sendo muito duro com os falsos mestres, com aqueles gnósticos que saíram do meio deles. Agora, João está escrevendo uma carta para a igreja, que vai receber essa carta e vai ler e vai falar, ok, o pessoal que deveria ler isso daqui mesmo, essas broncas, já saíram daqui. João falou, lembra na última mensagem? Eles saíram porque não eram dos nossos. Mas aqueles que continuaram estão lendo lá as broncas. Por isso que João vai sempre assim, ele é muito duro, lembra? Já teve algumas mensagens assim, ele é muito duro e depois ele vem com umas palavras um pouco mais reconfortantes. Ele é muito duro e depois ele vem com umas palavras mais bondosas para os seus leitores. Para justamente não incorrer nesse erro das pessoas que estão lendo aquilo começar a entrar no desespero. Porque o objetivo mesmo de João, ao escrever a sua carta para aqueles que ficaram, para aqueles que estavam na igreja, é falar para eles, vocês têm a vida eterna. Aqueles que saíram, não. Eu tenho que ser duro com eles. Mas para vocês não. No meio deste texto que nós vamos ler, lá no versículo 26, eu não vou começar a exposição por aqui, obviamente, mas olha o que ele fala, no meio disso aqui. Escrevo-lhes estas coisas a respeito daqueles que os querem enganar. Parece que João deixa bem claro, né? Ele falou assim, calma, estou sendo duro nisso, aqueles que saíram, aqueles que abandonaram, aqueles que não permaneceram, aqueles que não seguem o princípio de Cristo, aqueles que estão indo além do Evangelho, tudo isso que ele já falou, assim, mas eu escrevo isso a respeito daqueles que os querem enganar. Em relação de fato aos que ficaram aqui, e este parágrafo é destinado a isso, é destinado àqueles que ficaram na igreja. João vai falar sobre 3 características daqueles que permanecem na fé no Evangelho, daqueles que são de fato salvos. Vamos ler o parágrafo todo e depois nós começaremos a exposição. Então, o versículo 24 diz assim: quanto a vocês, cuidem para que aquilo que ouviram desde o princípio permaneça em vocês. Se o que ouviram desde o princípio permanecer em vocês, vocês também permanecerão no Filho e no Pai. E esta é a promessa que Ele nos fez, a vida eterna. Escrevo-lhes estas coisas a respeito daqueles que os querem enganar. Quanto a vocês, a unção que receberam dele permanece em vocês. E não precisam que alguém os ensine, mas como a unção
dele recebida, que é verdadeira e não falsa, os ensina acerca de todas as coisas, permaneçam nele como ele os ensinou. A nossa oração, como Paulo já orou antes aqui, é para que Deus fale conosco nesse texto, por meio disso daí, porque ele está falando realmente para nós que somos salvos. Essa carta foi escrita para eles, para dar segurança da vida eterna, e nós queremos que Deus fale conosco também nessa noite. Bom, nós já vimos que na mensagem anterior, então João está falando a respeito daqueles que abandonaram, que não ficaram lá na igreja, que não ficaram no cristianismo, saíram, foram enfeitiçados por este vento de doutrina, naquela época chamada por gnosticismo, uma seita, vem da filosofia grega, que fazia com que as pessoas pensassem que algumas podiam ser mais especiais ou espirituais que as outras por um certo conhecimento, uma gnose oculta, destinada a um grupo específico de pessoas. E claro, isso é muito tentador, porque te coloca como o grande culto daquela época, o grande sábio, o grande detentor da verdade. E aí, contrastando isso, João inicia o versículo 24 dizendo: quanto a vocês. Bom, nós já vimos na mensagem anterior que aqueles que estavam na igreja permaneciam na igreja, contrastando com aqueles que tinham saído. Mas agora João vai dar outras características também destas pessoas. E a primeira delas é a permanência não só na igreja, não só no cristianismo, mas inclusive na doutrina correta, na doutrina sadia. Olha o que ele diz aqui no versículo 24: quanto a vocês, cuidem para que aquilo que ouviram desde o princípio permaneça em vocês. Essa era a grande responsabilidade deles. Fazer ou cuidar, tomar cuidado, para que aquilo que eles ouviram desde o princípio, a mensagem que eles vêm ouvindo desde o princípio, permanecesse neles. Obviamente, neles, João tem em vista tanto eles pessoalmente, a crença deles, mas no meio da igreja, o que está sendo ensinado ali, o que está sendo pregado ali. É interessante quando nós olhamos para a Bíblia, e a gente fala disso até hoje, há aqueles que querem no cristianismo buscar novidades. Sabe aquelas novidades? Só que você olha na Bíblia, sempre aquele que quer buscar novidade é criticado nas Escrituras. É aquele que é levado por novidade, é uma coisa ali nova e tudo mais. Na verdade, o que os autores da Bíblia falam é o contrário. É o bom e velho evangelho que continua sendo pregado. É a boa e velha doutrina que continua a ser pregada. Aliás, Paulo vai mais além, ainda lá em Gálatas, e fala assim, logo no comecinho: mesmo que venha um anjo do céu ensinando um evangelho que não é este evangelho, que ele seja anátema. Porque as pessoas gostam de fazer isso, mas as pessoas gostam assim: não, mas aconteceu comigo uma coisa assim, eu tive uma experiência assim, tão assim, mas eu passei por uma coisa. Você vai dizer que eu não passei por isso? Você vai dizer que isso é mentira? Você vai dizer... Bom, eu não sei, só sei que Paulo falou que mesmo se você receber isso de um anjo, se não é o evangelho, é anátema. Você pode ter conversado com um anjo, você pode ter recebido isso da boca de um anjo, mas Paulo fala: se um anjo desceu lá do céu e pregou outra coisa que não está na Bíblia, suspeito que ele não desceu do céu, mas tenha subido de outro lugar. Suspeito disso, porque ele vai ser amaldiçoado. Então aquele que de fato é salvo, ele permanece nessa doutrina, ele permanece naquelas velhas crenças, nos velhos pilares do cristianismo. O grande foco aqui era uma desvirtuação a respeito do que era a salvação. A salvação dos gnósticos era um conhecimento oculto e, consequentemente, uma diminuição da pessoa de Jesus Cristo, porque para os gnósticos Jesus não era de fato o Filho de Deus, eterno, coeterno com o Pai, com o Espírito desde a eternidade. Era alguém, como nós vamos ver depois, que ele foi adotado como Filho de Deus no batismo, um judeu bom lá, mas que Deus olhou e falou assim: esse judeu é tão bom, que eu vou adotar como meu filho. E aí no batismo, quando Deus fala assim: este é o meu filho amado, assim, eu estou adotando ele como meu filho. Mas por que diminui a obra de Cristo? Porque no fim das contas a salvação não é por Cristo. Então Cristo não precisa ser Deus para salvar os homens, porque há essa diminuição. Agora, quem de fato continua, quem de fato crê, quem de fato é salvo, morre por essas doutrinas, morre por estas verdades, continua na crença das velhas doutrinas, mesmo que está tudo fora de moda.
como a gente vê hoje. Impressionante. Como as verdades do Evangelho estão fora de moda. Primeiro que o Evangelho, dito que é mais intolerante possível. Fala assim, realmente é intolerante. Não é orgulho, é a Bíblia, mas a gente está certo. Os outros não estão. Paciência. Quem não crê na Bíblia não está certo. Mas isso é muito duro, porque tem tanta gente lá no Oriente, muita gente tem outras crenças, tem outras crenças, mas estão errados. Mas falar isso hoje, que é tolerante, isso não está na moda hoje. Não é o politicamente correto. E aí falar que os outros são pecadores, então? E se você colocar o dedo em alguns pecados que são quase intocáveis na sociedade, né? Você mexer com alguns grupos, assim, que você não pode mexer e falar assim, isso é pecado, está errado, isso é totalmente fora da moda o Evangelho. É tão fora da moda porque veio há 2000 anos. Mas para aqueles que continuam, para aqueles salvos, permanecem nessa crença. Você pode ser o único pensando desse jeito. O único. Pode ser o único na sua família, pode ser o único no seu trabalho, pode ser o único na sua sociedade ali, na comunidade, no bairro. Você está com os amigos, você é o único que pensa daquele jeito. Mas se você é o único, você é o único que está na verdade. Você é o único que permanece. Você é o único salvo ali naquele meio. Porque o salvo cuida para que o que ouviu desde o princípio permaneça nele. Aquele evangelho que deve permanecer. Isso é interessante aqui, porque João está escrevendo isso na forma de um imperativo, mostrando a nossa responsabilidade diante disso. Por outro lado, em diversos textos aqui, como nós vimos na mensagem passada, e como nós vamos ver no final dessa, tudo isso é possível por causa de algo que permanece em nós. E por isso nós permanecemos na doutrina. Mas aí vem aquela nossa boa discussão de hoje de manhã, para quem estava aqui na escola dominical, né? E aí eu vou fazer uma merchandising. Para quem estava na escola dominical, nós fizemos uma boa conversa, uma boa discussão de como as nossas responsabilidades como cristãos, e nós temos diversas, né? O cristianismo é uma vida de sacrifício, é uma vida de responsabilidades, não vão contra a graça de Deus. Não exclui a graça de Deus, pelo contrário, a graça de Deus capacita, a graça de Deus nos permite realizar todas estas tarefas. Então, de fato, João está dizendo aqui, cuidem para que aquilo que ouvirem desde o princípio permaneça em vocês. É nossa responsabilidade fazer isso. E aí, quando ele fala cuidem no plural, ele não está selecionando um ou outro líder da igreja e dizendo assim, esses são os líderes. Embora, é claro, a responsabilidade pesa mais sobre mim aqui na igreja, eu sei disso, pela sã doutrina, mas se qualquer um dia, ouvir alguém pregando aqui posso os ouvidos, sabe uma coisa assim? Opa, parece que... Vem cá. Daí não está certo. Vai ter que mostrar na Bíblia, claro. Por que não está certo também. Mas assim, parece que está errado, mas tem que mostrar onde está certo. Por isso que essa responsabilidade nossa, cuidar dessa doutrina, cuidar daquilo que a gente vem ouvindo e ouviu desde há 2000 anos, quando ele foi escrito, quando a Bíblia foi escrita, e quando a gente creu nisso, é uma responsabilidade que você tem que conhecer a Bíblia. Como que você vai falar isso está certo, isso está errado, se a gente não conhece as Escrituras, se a gente não conhece a nossa fé, se a gente não conhece a nossa crença? Eu lembro lá em Atos, quando Lucas está registrando a respeito dos crentes de Bereia, lembra? Paulo foi pregar para eles, tudo bem que, né, para aqueles que estavam ali, talvez Paulo fosse um judeu que se converteu, né? O cara matava um cristão, vamos ver quem que é esse aí. E eles conferiam na Bíblia. Mas era Paulo, mesmo assim era Paulo. A gente já tinha uma certa autoridade, alguém que era conhecido no cristianismo, mas mesmo assim eles, terminavam o culto, vamos olhar no Antigo Testamento, que era o que eles tinham de Bíblia naquela época, né, e ver se o que o Paulo está falando é certo mesmo. Mas parece que no cristianismo hoje a gente criou assim, aqueles ícones, que se a pessoa fala é quase inspirado por Deus. Quando a gente está conversando alguma coisa, não, mas fulano de tal falou isso. E daí? E daí que fulano de tal falou isso? Não, mas o pregador tal, mas ele falou isso. Não. E daí que ele falou isso? Se os crentes de Bereia consultavam a Bíblia para ver se Paulo está certo, pode ser assim, quem for no cristianismo, quem for, ninguém está passível de erro, ninguém é inerrante, só é inerrante as Escrituras. Então, é as Escrituras que tem que confrontar qualquer pensador, qualquer teólogo, qualquer pregador, qualquer cristão. É as Escrituras, e se qualquer um, independente de quem seja, estiver errado, a gente tem que ficar sempre com
as Escrituras. Então, deveríamos fazer esse mesmo trabalho que os crentes de Belém fazem. Deveríamos terminar os cultos e falar assim, deixa eu ler outra vez 1 João 2, 24 a 27, para ver se aquele cara está falando está certo mesmo ou não. Deixa eu conferir os textos que ele citou. Deveríamos fazer isso, porque somos responsáveis, todos nós, por guardar essa doutrina. Se de fato somos salvos, nós vamos permanecer naquilo que nós ouvimos desde o princípio. João diz assim, se o que ouviram desde o princípio permanecer em vocês, João, calma, João, quem cita Paulo, e aí Paulo escreveu tanto que é quase automático assim, né? Calma, calma. Depois ela puxa meu dedo, cara. Você falou Paulo, eu falei, não, eu corrigi na hora, João, vocês ouviram, né? João diz assim, se o que ouviram desde o princípio permanecer em vocês, vocês também permanecerão no Filho e no Pai. Ou seja, é sinal de que alguém permanece no Filho e no Pai, o sinal disso, a característica de alguém é porque ele permanece no que ouviu. É interessante porque hoje parece que não precisa mais ser assim. Alguns aqui falam fora, né? Não, mas eu sou cristão e eu só penso diferente de você algumas coisas, eu sou mais aberto, mente aberta, né? Não, tem até um cara que falou recentemente aí, né, que a Bíblia precisa ser atualizada, né? 2000 anos, vamos atualizar a Bíblia, vamos escrever. Tem coisas novas, tem que contextualizar, contemporaneizar a Bíblia. Não sei se é essa palavra. Tornar a Bíblia mais contemporânea, mais assim, acessível hoje. Se você tem essa ideia, senão você não permanece no Filho e no Pai. Você pode até permanecer na igreja, esse cara falou é um pastor de uma igreja. Você pode até permanecer na igreja, você pode servir a Deus, mas não permanece no Filho e no Pai. Porque quem permanece no Filho e no Pai é aquele que permanece nas velhas doutrinas do cristianismo, os pilares, dos dogmas do cristianismo. Então, essa é a primeira característica de alguém que é salvo. João está falando assim, ó, eu sei que vocês são salvos, fica tranquilo, eu estou sendo duro com os falsos mestres, duros com eles, mas eu sei que vocês são salvos. Por quê? Porque vocês estão permanecendo na doutrina. Vocês creem ainda nessa doutrina. Vocês continuam crendo nisso. Versículo 25 vem a segunda característica. E esta é a promessa que ele nos fez. A vida eterna. Essa é a promessa que ele nos fez, a vida eterna. Ou seja, quem é salvo, uma característica de quem é salvo, é que ele recebeu uma promessa do Pai. Ele, preste atenção, recebeu e receberá a vida eterna. Por que recebeu e receberá? Porque quando a gente lê sobre vida eterna nas Escrituras, a vida eterna, você imagina o quê? Quando eu morrer, eu vou ressuscitar e vou estar com Deus para todo sempre. E às vezes as Escrituras falam isso mesmo, você vai herdar a vida eterna. Mas por outro lado, muitas vezes as Escrituras falam, você possui a vida eterna. E a gente fala, espera aí, é algo que eu vou receber depois da morte ou algo que eu já tenho? E nós dissemos, os dois, a Bíblia fala os dois, são os dois. Porque é algo que nós começamos a usufruir aqui, mas só usufruiremos em toda a sua plenitude quando a gente for liberto deste corpo pecador que nós temos. Aí sim nós usufruiremos de toda a vida eterna, o potencial que a vida eterna tem. Mas por outro lado, como cristãos, nós adiantamos o que viveremos no céu aqui. E a vida eterna começa aqui, uma vida diferenciada começa aqui neste mundo. Senão Deus poderia muito bem, a pessoa se converteu e morreu. A pessoa se converte, morre. Se converte, morre. Para já ir para o céu, né? A pessoa se converteu, morreu. Daí você saber quem é salvo, né? Quem é salvo? Todo mundo está morto. Quem está vivo não é salvo. Quem salvou, morreu, foi para o céu, para começar a vida eterna. Não, a vida eterna começa aqui. Deus nos salva, deixa aqui com a promessa da vida eterna, mas para que aqui você já mostre a eternidade, como se vive à luz da eternidade. Certa vez, lá em Mateus 19, e em alguns textos correlatos de Lucas e Marcos, né, esse episódio não está em João, chega um jovem para Jesus. E esse jovem faz uma pergunta, aquelas perguntas paradoxais. É uma pergunta que não faz sentido. Porque ele fala assim, bom mestre, que farei eu para herdar a vida eterna? Agora veja bem, essa pergunta não faz sentido nenhum. Não faz sentido nenhum. Imagine, por exemplo, que você herdou um grande tesouro. Você descobriu que um tio, aliás é o sonho de muita gente,
Ou um tio, avô, não sei o que, faleceu e você é o único herdeiro. Ele tinha um monte de terra lá em Goiás, né? Ele tinha um monte de coisa, está tudo arrendado, é só você receber tudo. Você fala assim, nossa, tadinho do meu tio, ele nem sabe quem é. Aí vai lá, chora com ele, recebe aquela herança. Você recebeu. Aí as terras estão arrendadas, você recebe aí 50 mil por mês do arrendamento das terras. Aí chega alguém para você e fala assim, cara, o que eu preciso fazer para conseguir um negócio desse? A herança você não faz nada para receber, você só recebe. Como assim fazer alguma coisa? Eu não fiz nada, foi uma herança. Bom, tem alguns que às vezes matam para receber herança, mas tudo bem, né? Mas herança é uma coisa assim que você recebe. Você não está nem esperando, às vezes, recebi a herança, né? Recebi uma herança. Eu não fiz nada para receber, eu só tenho o sobrenome certo. Só isso. Aí agora chega esse cara e fala assim, bom mestre, o que eu vou fazer para herdar a vida eterna? Espera aí, mas se você está herdando a vida eterna, como você vai fazer para herdar alguma coisa? Não pode fazer nada para herdar alguma coisa. A pergunta não faz sentido. Lembra a mensagem que eu vi pregou, a última vez que o Vi esteve pregando aqui? Falou sobre Romanos capítulo 6, versículo 23. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. É um dom gratuito, não você vai fazer alguma coisa para receber algo que você vai herdar. Agora, por que você herda? Não por aquilo que você faz, porque você tem o sobrenome correto. Ou você está na família certa, você é um filho de Deus. E você está na família certa, você é um herdeiro. E você herda a vida eterna. Então não há nada que a gente possa fazer para herdar a vida eterna. A pergunta daquele não faz nenhum sentido, é uma pergunta totalmente paradoxal. É a mesma coisa quando a Aline me pergunta assim, por que você esqueceu disso? Eu falo assim, eu não esqueci porque eu quis. Né? Porque se eu ficasse pensando assim, né, eu quero esquecer, na verdade eu já estou lembrando. A gente esquece porque a gente esquece, assim, né? Não é porque eu esqueci. Como? Eu posso até dizer, porque às vezes eu lembro de alguma coisa e falo, não preciso anotar isso daqui. Aí você não anota, né? Aí passa, o que eu precisava anotar mesmo? Então assim, como eu esqueci, eu sei, mas por que eu esqueci? Não tem o porquê, eu esqueci, né? Você não pensa em esquecer alguma coisa, você simplesmente esquece. É esse tipo de pergunta que a pessoa fez. Né? Como eu herdo a vida eterna? O que eu preciso fazer? Se herdar, você não está fazendo nada. As pessoas falam assim, o que eu preciso fazer para comprar a vida eterna? Tem gente que acha que pode comprar. Tem gente que acha que pode barganhar. Mas na verdade, a Bíblia fala que a gente herda. E só herda quem está na família certa. Quem é filho de Deus. Deixa eu ler 3 textos de João com vocês, que ele escreve na carta dele. Olha que interessante, porque os 3 textos vão falar a mesma coisa a respeito da vida eterna. Primeiramente, João, lá no capítulo 3, finalzinho do último versículo. João Batista está dando aquele testemunho a respeito de Jesus, que começa ali no versículo 22, né, o testemunho que João Batista dá a respeito de Jesus. E lá no versículo 36, ele diz assim: quem crê no Filho tem a vida eterna. Já quem rejeita o Filho não verá a vida, mas a ira de Deus permanece sobre ele. Ou seja, quem crê no Filho tem a vida eterna. Se você olhar uma página para frente, aí no capítulo 5, lá no versículo 24, João fala assim: eu lhes asseguro, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, e não será condenado, mas já passou da morte para a vida. E lá no capítulo 6, ainda lá no versículo 47, diz: asseguro-lhes que aquele que crê tem a vida eterna. Percebe então que Jesus responde para aquele homem. Aliás, lá no finalzinho ele fala justamente isso, naquele texto lá de Mateus 19, ele fala isso, né? Que aquele que negar, mas esse herdará a vida eterna, porque ele demonstrou amar a Deus acima de todas as coisas, inclusive em relação aos seus familiares e tudo mais, e com isso ele demonstra que ele é um salvo, e por isso ele vai herdar a vida eterna. Mas o herdar parece que assim, você vai receber ainda, você vai herdar. Por outro lado, João escreve 3 vezes, e 2 na fala de Jesus e uma na de João Batista.
ele tem a vida eterna. Quem crê no Filho tem a vida eterna. Quem crê no Filho tem a vida eterna. É algo que nós já recebemos. Tá? Resolveu? Estou todo meio curioso aqui para saber se você resolveu. Eu sei, às vezes eu queria também. Não, eu já joguei, né? Mas aí eu tive que comprar outro. Então, por 3 vezes, João fala assim: você tem a vida eterna, você já tem a vida eterna. Isso significa 2 coisas. Primeiro, nos fala a respeito da segurança da salvação. Porque a vida eterna não é algo que a gente vai ficar assim naquela expectativa e vamos ver quando eu vou. Sabe quando você pergunta para uma pessoa assim: você é salvo? Ah, vamos ver. Vamos ver. Assim, eu estou tentando aqui, mas como que a gente vai saber? Vamos esperar chegar lá. Vamos esperar chegar lá no dia, a gente vê se eu. Assim, mas tem muita gente assim. Isso é o cara que está tentando fazer, que está tentando comprar, que está tentando fazer alguma coisa. Agora, quem crê já tem a vida eterna. Ou seja, isso é uma segurança para nós. É isso que Deus está fazendo. Eu estou escrevendo para vocês saberem que tem a vida eterna. Vocês já receberam essa vida eterna. Não é que vocês vão receber, vocês já possuem. Agora, ao mesmo tempo que isso nos dá uma certeza de salvação, uma segurança de salvação para nós, de saber, eu creio no Filho, se eu creio no Filho, eu tenho a vida eterna. Isso que Jesus falou 3 vezes, é isso que João está falando aqui, quem crê no Filho tem a vida eterna. Ao mesmo tempo, é a responsabilidade de eu saber como é a vida eterna lá e antecipar este modo de vida. Eu tenho que saber como eu vou viver lá. Pedro vai falar isso numa linguagem muito interessante. Pedro, quando está escrevendo sua carta, ele fala assim, para a gente desenvolver a nossa vida aqui no pleno conhecimento de Jesus Cristo, lá no comecinho da sua primeira carta. Aí ele fala assim, para quando vier Jesus Cristo no seu reino, nós estarmos providos para entrar lá. Você já sabe como é a vida lá, você está se preparando para a vida lá. Você está vivendo aqui como se lá já estivesse. Você está antecipando a eternidade. Tem um autor na história da igreja, é filho da Reforma Protestante, né? Ele vem 2 gerações depois dos reformadores mesmo, um educador chamado João Amos Comenius. Ele é da Igreja Morávica. E ele escreveu que nós deveríamos viver a nossa vida aqui. Tem aquele velho carpe diem que a gente conhece, né? Que é aproveitar o dia, mas o carpe diem é assim, aproveita agora, esse momento, esse dia. Viva a vida hoje. E ele falava assim, não. Carpe a eterno. Ou seja, vivo hoje à luz da eternidade. Aprenda como é a eternidade e viva hoje à luz do que você vai viver lá. Porque o momento não se resume ao aqui e agora. A vida, a história, não se resume ao hoje. Se resumisse ao hoje, tudo bem. É o que Paulo fala. Se não houvesse ressurreição, seríamos todos os homens os mais miseráveis possíveis. É o mais miserável, mais digno de compaixão. Mas existe o pós-morte. Existe a vida pós-morte. Justamente porque existe aquela vida, eu preciso aprender como é aquela vida e viver a vida de hoje à luz daquela vida. Isso é viver o cristianismo. Isso é o que Comenius dizia, o carpe a eterno. Essa é a segunda característica de quem é salvo. Então ele permanece na doutrina, ele recebe a vida eterna, ele possui já a vida eterna e ele vive essa vida eterna já no presente, na expectativa de um dia finalmente a gente estar lá presente, acabar com todas essas coisas que existem hoje. E aí vem a terceira característica. Ele diz assim no versículo 26, escrevo-lhes estas coisas a respeito daqueles que os querem enganar. O pessoal queria fazer a cabeça deles. Mas por outro lado, cristão que é cristão não se engana, porque ele possui algo que os gnósticos não têm. E aí João mostra essa terceira característica. Ele fala assim, quanto a vocês, a unção que receberam dele permanece em vocês. E não precisam que alguém os ensine, mas como a unção dele recebida, que é verdadeira e não falsa, os ensina acerca de todas as coisas, permaneçam nele como ele os ensinou. Crente que é crente verdadeiro mesmo, não se deixe enganar. Sabe por quê? Porque os falsos mestres têm uma boa argumentação. O pessoal ali era tudo grego, aquela filosofia grega, aquela argumentação aristotélica, aquele pensamento talvez da platônico,
toda aquela facilidade de argumentação. Aliás, os sofistas vieram dos gregos. Os sofistas eram o protótipo dos políticos. Né? O pessoal que falava bem, discursava ali, né? Tinha aquela boa, para não fazer nada, não tinha diferença nenhuma, só falava, tinha uma boa lábia. Tanto é que Platão usava termos assim, muito baixo para se referir a esses sofistas. Né? Falava assim, essa é a história da sociedade. Porque eram aquelas pessoas que falavam muito bonito, mas não sabia de nada, não tinha conhecimento. Então os gregos desenvolveram uma técnica muito boa, uma habilidade muito boa de argumentação, né, a lógica aristotélica, todos aqueles silogismos, todos aqueles argumentos, mas eles não tinham uma coisa, que o cristão tem. O cristão tem a unção. E a unção permanece no cristão. E a unção faz com que, às vezes, alguém até com pouco conhecimento de português, quase não sabe ler. A pessoa lê a Bíblia com dificuldade, sabe aquela trava em palavras, não consegue ler. Às vezes essa pessoa pode abrir a boca e falar coisas que te deixam de queixo caído a respeito do cristianismo. Quando lê a Bíblia. Sabe por quê? Porque ela tem uma unção que permanece nela. E essa unção é o que nos possibilita ler a Bíblia e entender o que está escrito. E de fato crer nessas verdades. Lembra, nós já falamos na mensagem passada o que é essa unção. Essa unção não é o que os católicos pensam do crisma, não é o que os pentecostais pensam de um batismo lá para frente do Espírito Santo, nada disso. A unção é algo que nós recebemos no momento da nossa conversão, que é a presença do Espírito Santo em nós. Já falou, né, que é a unção do Espírito lá para frente, e agora vai mostrar que essa unção tem a função de ensinar. Logo a gente vai ver um texto de João que Jesus promete exatamente isso. Agora, olha que interessante, né? Quando ele fala assim, ó, quanto a vocês, a unção que receberam dele, então Deus nos deu essa unção, permanece em vocês, porque essa unção permanece nos salvos. Aliás, isso é o que garante a nossa salvação, a presença contínua do Espírito Santo nas nossas vidas. Quando a Bíblia vai falar da nossa segurança de salvação, Paulo, por exemplo, lá em Efésios, vai falar qual que é a segurança da nossa salvação. É o selo do Espírito Santo que é posto em nós. Porque se a salvação dependesse da minha manutenção, da minha santidade, eu ia perder amanhã mesmo. Talvez hoje à noite, né? Eu ia perder. Se dependesse da minha vida de santidade, se dependesse assim, de mim como pessoa, assim, ó, Rafael, para você manter a santidade, você pode só ter 2 pecados na semana. E mais que isso, né? Se dependesse da sua vida mesmo assim, isso é meritório. E a salvação não é mérito, e nem a manutenção dela. A salvação foi um presente, e a manutenção dela também é um presente nas nossas vidas. Este selo do Espírito Santo, nós somos selados como um penhor, até o dia da redenção. Você foi penhorado, e um dia você vai ser resgatado. Ou seja, isso nos dá aquela certeza, porque esta unção permanece em nós. Mas aí ele fala uma coisa interessante, que pode gerar uma dúvida em algumas pessoas. Que ele diz assim, e não precisam que alguém nos ensine. Aí você pensa assim, bom, então o que a gente está fazendo aqui? Então, cada um na sua casa lê a Bíblia. Todo mundo tem unção? O que a gente está fazendo aqui? Não é isso que João está dizendo. Por quê? Quando ele fala assim, não precise que alguém nos ensine, quem é esse alguém aqui? É quem ele falou no versículo 26. Escrevo-lhes estas coisas a respeito daqueles que os querem enganar. Vocês não precisam disso. Porque eles, esses gnósticos, diziam assim, ó, só nós temos o conhecimento. Ele fala, por quê? Porque nós somos gnósticos. Porque nós somos detentores desse conhecimento. Nós temos essa gnose. Nós somos especiais. E aí isso escravizava as pessoas. Porque, se só ele tem o conhecimento, eu preciso dele. Eu preciso da interpretação dele, do que ele diz. É o que muita gente faz hoje. Você tem várias seitas aí falando assim, não, mas veio uma pessoa dizendo que recebeu de um anjo uma revelação especial e ela tem a interpretação correta das Escrituras e só ela recebeu isso. Se só ela recebeu, eu dependo dela. Eu dependo dessa pessoa para ler a Bíblia. Eu nunca vou conseguir ler a Bíblia sozinho, porque eu não preciso, o anjo não apareceu para mim. Percebe? É forma de manipular e de prender as pessoas, de escravizar as pessoas. João está falando assim,
Não quer dizer que você não tem que aprender com o seu irmão. Aliás, esse aprendizado deve ser mútuo. Eu preciso aprender com vocês, eu preciso aprender comigo. Isso é mútuo na igreja, né? Ninguém é passível de, olha, eu não preciso aprender nada, eu só preciso ensinar. Isso não existe. Nós temos que aprender mutuamente na igreja. Mas o que João está dizendo é que todo cristão deveria ter, ele já tem a unção, mas ele deveria ter também a capacidade de olhar para as Escrituras e saber que este alguém que está querendo dominar, na verdade é um falso profeta. Na verdade não é alguém que permaneceu, na verdade é alguém que está pregando um outro evangelho. Então é isso que Deus está falando. Você não precisa daquele lá para te ensinar, você já tem a unção. Você tem em você alguém que é maior que ele, que é o escritor da Bíblia. É o Espírito Santo que escreve as Escrituras. Eu lembro que uma vez, numa das aulas de hermenêutica que eu estava tendo, um professor falou assim, é estranho o pessoal falar assim, né? Porque a gente fala muito da intenção autoral quando a gente vai interpretar a Bíblia, né? Nós temos que saber qual é a intenção do autor. E aí muita gente fala assim, ele morreu há 2000 anos, né? Os autores da Bíblia já morreram. Como que você vai saber? Isso é o último 2000 anos, né? Fora o Moisés, 3.500 anos. Como que você vai saber a intenção autoral? Como que você vai saber a intenção do que ele quis dizer com esse texto? Aí o professor falou assim, bom, nós podemos ler a Bíblia e saber da intenção autoral, porque a Bíblia é o único livro cujo autor está vivo ainda. Por isso que a gente pode saber. Ele não só está vivo, como ele habita em nós. Agora imagine, o escritor da Bíblia, com E maiúsculo, né? O autor, com A maiúsculo, habita em você. E esta unção que está em você, que todo mundo tem a capacidade de saber, aquela pessoa está, é o que saiu. Essa pessoa está ensinando um falso evangelho. Essa pessoa não está pregando o evangelho. É mais ou menos o que Paulo escreve lá em Efésios, quando ele fala que o grande objetivo nosso, da nossa comunidade, e a gente tem que entender isso não só para a igreja nossa, mas para o cristianismo como um todo, é para que todos nós alcancemos a maturidade. Para quê? Para não sermos como crianças, levados por ventos de doutrina. Que criança é assim. Eu falo para as minhas filhas, qualquer coisa, elas vão falar assim, é sério, papai? Qualquer coisa, mas pode ser a coisa mais absurda possível. Eu sei que as duas vão falar assim, é sério? Você é criança. É criança. Agora, Paulo fala assim, o objetivo é para que os líderes da igreja sejam maduros. É que todos nós alcancemos a maturidade. Todos nós não sejamos como crianças. Todos os cristãos têm essa unção e todos deveriam saber isso. Porque esta unção, diferente daqueles que saíram, ele vai terminar o texto dizendo, é verdadeira e não falsa. Aqueles que saíram são falsos profetas, são falsos ensinadores, mas o que está em você, o Espírito Santo que habita em você, é verdadeiro e não falso. E os ensina acerca de todas as coisas. E aí vem mais uma vez a nossa responsabilidade. Então, permaneçam nele, como ele nos ensinou. Dá uma olhada lá para João capítulo 14, depois eu queria voltar aqui só para a 1 João, só para a gente encerrar com algumas aplicações para as nossas vidas. Mas olha lá em João capítulo 14, que é exatamente isso que Jesus promete a respeito do Espírito Santo. Ele diz assim, versículo 26, João 14 e 26. Versículo 25, para contextualizar, diz assim, tudo isso lhes tenho dito enquanto ainda estou com vocês, mas o Conselheiro, o Espírito Santo, que o meu Pai enviará em meu nome, lhes ensinará todas as coisas e lhes fará lembrar tudo o que eu lhes disse. É como se Jesus estivesse dando uma aula para os discípulos com aquela cara de interrogação, e Jesus continua falando. E ele está vendo, os discípulos não estão entendendo nada, aquela cara de assim, e Jesus continua falando. Ele continua falando, ele não está nem aí com essas dúvidas. Aí ele fala assim, calma, eu sei que vocês não estão entendendo nada. Não vai fazer sentido nenhum. Vocês não têm unção. Vocês não foram batizados pelo Espírito Santo. Depois de Atos 2, você vai ver como tudo faz sentido. Agora, olha para Pedro antes de Atos 2 e olha para Pedro depois de Atos 2. Antes de Atos 2, Pedro é alguém que está com medo, trai Jesus, nega Jesus, e está assim, não sabe bem falar. Chega Atos 2, ele recebe o Espírito Santo, parece que ele
sobe lá, estufa o peito e dá um discurso que você fala assim, gente, cadê esse Pedro nos evangelhos? Onde estava esse Pedro escondido? Aquele Pedro que dava umas bolas fora, que falava umas coisas que... Para que falou isso daí? Não vai morrer não, a gente não vai deixar o Senhor morrer não. E aí Jesus arreda Satanás, não sei o quê. Aí chega lá dos dois, aquele discurso, 3.000 almas se salvam. O que aconteceu? Aconteceu? Atos 2. O Espírito Santo veio sobre ele. Foi batizado, a unção que ele recebeu. Jesus está ensinando, eles não estão entendendo nada. Jesus fala assim, calma. Quando o Espírito Santo vier, ele vai pegar tudo aquilo que eu falei, aí vai cair a ficha de vocês. Aí fez sentido para vocês. E aí em Atos parece que são outros discípulos, mudam. Aqueles que fogem agora morrem por causa de Cristo. Aqueles que o abandonaram agora estão lá até o fim. E não abandonam nem, e ainda mais, eles ficam felizes quando sofrem. Vai todo mundo preso lá, eles saem da prisão cantando, feliz porque sofreram pelo nome de Cristo. Antes, todo mundo fugiu quando Cristo estava indo para você, porque vai que sobra para a gente também. Depois, eles estavam alegres por sofrer pelo nome de Cristo. O que aconteceu? O que aconteceu com eles? É a unção que eles receberam. Essa unção que eles receberam é a mesma que eu tenho, a mesma que você tem. É a mesma que nos capacita a viver a vida eterna hoje. Vou tirar algumas lições só para nós terminarmos então. A primeira lição que nós vemos aqui é esta, o que muita gente acha que é um dualismo nas Escrituras, o oposto, e que não deveria ser, entre permanecer na doutrina e ter a unção do Espírito Santo. Porque tem alguns grupos que dizem assim, não, mas se eu tenho a unção, eu não preciso estudar a Bíblia. Eu não preciso estudar. Então, como que a gente prega? A gente chega domingo, põe a Bíblia aqui, fecha o olho e hoje a gente vai pregar Ezequiel 29. Porque a unção faz o Espírito, deixa o Espírito guiar. Então a gente faz isso? Mas uma coisa não exclui a outra. A unção, inclusive, nos capacita a estudar a Bíblia. O Espírito não está guiando só o pregador quando ele está aqui. O Espírito está guiando o pregador quando ele está lá na sua sala, lá no seu escritório, estudando as Escrituras. Ele precisa orar e saber que assim, ele depende de Deus tanto para expor quanto para entender a Bíblia lá. E tem aqueles outros que acham que não, o entendimento da Bíblia é puramente intelectual. É só um estudo. Não! O Espírito Santo é que está te ajudando, não é só o intelecto. Então, permanecer na doutrina e ter o Espírito Santo não são coisas excludentes. Não é uma coisa ou outra. É a minha responsabilidade de conhecer a Bíblia, saber regras de interpretação, saber como eu leio, como eu estudo as Escrituras, mas eu nunca faço isso de maneira autônoma, eu só faço isso porque o Espírito Santo está em mim e me capacita a entender isso. Mas não é porque o Espírito Santo está em mim que eu falo assim, então eu não preciso saber nenhuma regra, é só abrir a Bíblia e sair lendo e tudo mais. Não, você precisa também. Essas coisas não estão excluídas. As duas são características do crente. O crente ele precisa conhecer a Bíblia e ele tem a unção que o ensina. Mas uma coisa não exclui a outra. Ele estuda as Escrituras com afinco, ele sabe essa doutrina, ele sabe defender a sua fé, ele sabe quando alguém está errado, mas ao mesmo tempo ele sabe que é o Espírito Santo que o ensina. Embora ele está lá se desgastando, lendo, quando a gente pega os textos da Bíblia para ler, para estudar, gente, assim, dá vontade de pegar o escritor e falar assim, próxima vez você dá mais informação, é difícil. Aí você pega a Bíblia, não, vou ajudar, você pega lá Aristote, né, você pega o Agostinho, você pega Calvino, você pega até Lutero, você pega até Arminio, você vai pegando o escritor, vai pegando John Wesley, que o pessoal vai ficar feliz, né? Você vai pegar, aí você vê cada um escreve uma coisa, tão difícil que é o texto, aí você tem que ir lá, vamos batalhar, vamos entender esse texto. Não é fácil, tem textos que não são fáceis, né? Muito texto você lê, ok, mas tem textos que não são fáceis. É nossa função, debruçar e entender, estudar esse texto, mas sabendo que não é só uma função intelectual. Nós não somos intelectuais lendo a Bíblia, nós somos cristãos lendo a Bíblia. Nós somos filhos de Deus lendo uma carta de um pai para um filho. Isso que nós estamos fazendo. Mesmo sabendo que você precisa interpretar a carta da maneira correta. A segunda lição é essa vida então eterna que nós já vivemos aqui. O que nos desafia como cristãos. Porque nós precisamos saber então como é a vida eterna para saber como eu vivo aqui. Como você vai tratar o seu semelhante no céu? Seu inimigo não, porque ele não vai estar lá. Mas como que você trata o seu semelhante lá no céu? Como
você vai agir diante de Deus? Imagine como serão as nossas prioridades no céu. Já pensou? Já pensou que Deus convoca todo mundo no céu? Vamos imaginar, porque assim, não tem tanta informação. Mas Ele convoca todo mundo no céu para uma grande festa de adoração a Ele. Aí você fala assim, Deus, hoje eu não vou poder comparecer. Tem os compromissos? Eu não posso ir. Já pensou isso no céu? Percebe o que é a vida eterna? Prioridades corretas, estabelecer as prioridades corretas. Aí você está lá no céu, Jesus está passando assim, o que está acontecendo? Não, tem uma desavença com essa pessoa aqui. Como assim? Você está no céu. Você não vai ter isso aqui. Mas é o que as pessoas fazem aqui. Aí você chega lá no céu, e o que você está fazendo aqui? Não, eu estou querendo ver se eu consigo ser mais importante aqui, galgar uns degraus aqui. Não. Você está no céu. Todo mundo vai estar lá entendendo seus problemas para Deus, adorando a Deus. O que é a vida eterna? É antecipar tudo isso num novo estilo de vida de cristianismo. Isso vai impactar o mundo. Isso vai impactar. Quando os cristãos entenderem que o objetivo deles aqui é viver a eternidade já. Eu preciso saber como que é a eternidade e orar para que Deus nos capacite a viver a eternidade aqui, nesse presente. Graças a Deus, porque nós, e eu espero que todos aqui, permanecemos na doutrina. Nós temos o Espírito Santo e já recebemos a vida eterna. E nós temos que louvar e agradecer ao nosso Deus por isso. Amém? Vamos orar agradecendo a Ele. Deus, obrigado, Senhor. Obrigado porque esta permanência na doutrina, esta permanência da unção em nós e a permanência, ter a vida eterna e ter a certeza que nós de fato temos a vida eterna, tudo isso não vem de nós, mas vem do Senhor. E eu sou grato a Ti por isso, Deus. Obrigado porque, mesmo diante de quem nós éramos e somos, o Senhor ainda nos salvou, nos olhou com misericórdia e nos deu a vida eterna, a ponto de desejar que façamos parte da Tua família e receber esta herança, não por algo que nós fazemos, mas simplesmente porque nós somos, por estarmos agora na família correta. E obrigado porque isso é um dom que nós recebemos de Ti, é um presente e nós queremos louvar e agradecer o Teu nome por isso. Em nome de Jesus Cristo. Amém.